Sim, foi essa a proposta que, aliás, neste caso eu, até porque é mais um pelouro que tenho, mas que, portanto, que levei a reunião de Câmara e que a Câmara aprovou, efetivamente. Portanto, mantermos, em termos de princípio, aquilo que, ou seja, agora aprovado já de raiz. O ano passado adotámos isso já depois em março, ao início de abril, mas que é realmente a situação de, atendendo à pandemia que atravessamos e que não sabemos ainda bem quando terminará, ou seja, quando poderá permitir que, enfim, a normalidade vá retomando, nomeadamente no que diz respeito a eventos enfim, a outras atividades promovidas pelas nossas associações. E eu recordo, e é isso que é aqui muito importante sublinhar sempre, que o associativismo no Conselho de Tomar tem um papel, tem um peso muito grande. Seremos o município ou o Conselho com mais associações do Distrito de Santarém, mais de 200, naturalmente não têm todas o mesmo dinamismo, também têm momentos, são entidades que dependem naturalmente dos seus dirigentes, dos seus associados, das pessoas que em cada momento fazem parte e querem levar estas casas para a frente, dedicam-se a muitas áreas diferentes. E também neste setor não sabemos como vai ser o resultado pós-pandemia, porque também estas casas, algumas delas, correm o risco, que já existia também, é verdade, diga-se, em algumas delas, particularmente nas chamadas culturais e recreativas, portanto aquelas associações mais de aldeia, e que têm aquele propósito desde logo mais social, de espaço de encontro, digamos, muitas vezes o único espaço de encontro que existe numa determinada aldeia, onde não existe sequer mais um café ou uma outra situação. Portanto, tem essa componente desde logo muito, muito essencial e primordial até, mas que realmente não sabemos se o associativismo já estava em crise, particularmente nesta tipologia de associações. Não sabemos bem como vai sair desta crise pandémica. Mas dizia, e portanto tem de facto um nível de importância muito grande no nosso Conselho, movimentam milhares de pessoas, enfim, centenas de atividades por ano na área desportiva, na área cultural, social, ambiental. Também já temos, felizmente, um conjunto mais dedicadas à juventude, mais dedicadas aos séniores, enfim, de forma muito geral e fazendo muitas vezes um papel que até, como no resto do país, até competiria ao Estado. Em algumas, por exemplo, as mais da área social, muitas vezes até competiria ao Estado e acabam por se substituir. Portanto, apoiar estas associações acho que é de extrema importância, mas depois também com outras mais-valias. É que estamos a falar de muitos casos também de importantes promoções de postos de trabalho. Portanto, muitas destas associações, e aí mais uma vez particularmente as da área social, mas não só, também da área desportiva e outras, representam postos de trabalho, e no conjunto destas associações estamos a falar de umas largas centenas de postos de trabalho diretos, e há sempre depois os indiretos, e portanto apoiar estas associações e digamos ajudar à sua manutenção, mesmo numa altura em que não há atividades, e é isso que vamos fazer, atribuir os apoios, mesmo sabendo que muitas destas atividades que estão candidatadas, se calhar a larga maioria vai acabar por não se realizar. Mas é importante fazê-lo por causa disto e porque é dinheiro que, na sua larga maioria, de facto, vai entrar na economia local e, portanto, é mais uma forma de injetar dinheiro na economia local e dinheiro que se distribuirá dessa forma. Portanto, só para dar dois grandes números, portanto, foram cerca de 80 associações que se candidataram. Todos os anos tem vindo, ou pelo menos há 4, 5 anos esta parte, todos os anos tem subido o número de associações candidatas. Portanto, cerca de 80 associações, deverá até ser uma ou duas a mais, mas não me recordo do número exato. 530 mil euros de apoio, e com uma novidade este ano, portanto, portanto nos anos anteriores fomos mudando o paradigma, lá está, de passar da cultura e recreio, que vinha muito na lógica do apoio ao associativismo, cultura e recreio, só aos que faziam cultura ou desporto, fomos alargando, e portanto qualquer associação do Conselho de Tomar que represente, que tenha pelo menos 2 requisitos mínimos, que é ter atas de órgãos sociais aprovados e em vigor e contas, porque a Câmara não pode, o município não pode apoiar uma entidade que não tenha as suas contas devidamente aprovadas. Portanto, com estes 2 requisitos, estatutos, portanto, estatutos também em arquivo municipal, portanto, no registro municipal de associações, qualquer associação, independentemente da área em que
tenha a sua ação, ou no caso de em muitas áreas diferentes, pode candidatar-se. Mas este ano, com mais uma evolução nesse sentido, que foi, para além dos 3 programas, ou das 3 linhas dentro do programa de apoio ao citivismo que já existiam, o programa base, portanto, para as que não apresentam plano de atividades e que são, na essência, as tais, algumas culturais e recreativas que já só abrem ao fim de semana, de quando em vez, mas não têm grande atividade para além disso. Depois o programa da atividade regular, aqui particularmente as desportivas ou culturais, que têm, digamos, atividades regulares todas as semanas ou várias vezes por mês, pelo menos. O programa 2, que é o programa dos eventos, portanto, aqueles eventos que só acontecem pontualmente. Este ano, então, o programa 3, que é para projetos de intervenção social, portanto, de projetos pensados, com um princípio, meio fim, com objetivos claros, com, no fundo, uma lógica diferente e com essa componente grande de intervenção social. Portanto, foi aqui mais uma novidade este ano e que já deu os seus frutos. Portanto, foram 14 os projetos aprovados de diferentes áreas, né, de intervenção junto de mais infantil, junto de séniores, ligando, por exemplo, em alguns casos, a música ou arte, enfim, à intervenção social, também na parte ambiental, enfim, foi a novidade realmente deste ano, mas o que sublinho nisto tudo é, particularmente nestes momentos em que vivemos, é a importância realmente do injetar, mais uma forma de injetar dinheiro na economia local, que se distribui, portanto, por toda a economia, por toda a comunidade. José Delgado, é suficiente, digamos assim, este esforço do município? Estamos a falar, como ouvimos, de 80 e tal associações, de um universo que vai muito mais para além disso. Muito mais. Nós temos que o associativismo, as associações, não é tudo a mesma coisa. Há uma grande diferença entre as associações e também aquilo que representam para cada uma das aldeias e na própria cidade, mas especialmente nas aldeias e as ACRs, Associações Culturais e Recreativas, no qual eu fui 15 anos seguidos presidente de uma, no Chão das Meias, e sei bem o que é estar à frente, em que se faz tudo sem reclamar e um trabalho de conjugação das gentes de cada uma das aldeias é de facto um trabalho de carolice e muito interessante. E que aqui há 20 anos, 30, era um trabalho de facto em que as pessoas se juntavam e conviviam de uma forma interessante e única, coisa que hoje está a desaparecer. E essas associações, algumas com grandes investimentos, hoje estão todas fechadas, não é? Mas mesmo no período normal, algumas só abrem ao fim de semana, outras nem abrem, e outras são o único local onde se pode beber um café ou beber o pinho, em que as pessoas ainda aproveitam para conviver. Aqui, com pouco, faz muito nestas associações. E são tão importantes como as outras. Representam outra coisa, mas têm o seu papel cultural, desportivo, recreativo. Tudo isto está ali. Porque as pessoas revêm-se e fazem-se coisas. Fez-se muita coisa. Estou-me a lembrar de um rally paper que fiz com a Rádio Hertz nos anos 90, que foi um sucesso imenso no Chão das Meias, com direito de trabalho, umas dezenas de carros, uma coisa maravilhosa que hoje já não se faz. Portanto, ainda tenho lá motivos de trazer para pôr aqui desse evento que fizemos. Mas isto é só um pequeno exemplo daquilo que se fazia. Agora, existe muito mais e nós não podemos pôr tudo no mesmo saco. Estas associações têm um papel muito importante na sociedade, no país inteiro. E nós sabemos que isto começou nos anos 80. Antes de 80 havia meia dúzia de associações. Eu diria que foi logo a seguir ao 25 de Abril. Não, havia poucas. Eu lembro-me da zona, a partir dos anos 80 é que houve um boom, todas as aldeias quiseram fazer uma associação. Mas eu lembro que no 25 de Abril havia... Claro que demorou na a nossa ganhar. zona havia a Fonte de Dom João. Só. E agora hoje temos muitas associações. No Conselho temos várias ainda dos anos 70. Sim, mas contam-se pelas mãos, não é? Depois houve o grande boom, então da gente quis ter uma capela e uma associação. Isto é a verdade e todos têm direito, não é? Pois há aquelas muito antigas e aquelas que foram crescendo e que deu de facto nova dinâmica, e aqui as associações e as pessoas que nelas trabalharam, e tiro aqui o chapéu a essas pessoas que davam tudo
tudo pelas suas terras, sem nada em troca, só relias às vezes e cansaço do corpo, mas eram de facto muito importantes. E até agora são elas que organizam as festas de verão, coisa única que existe no nosso concelho e que junta as gerações todas ao longo do país, mas muito aqui no nosso concelho, especialmente ali a minha zona. A tradição das festas é de facto uma coisa extraordinária, criação de riqueza para as associações. É por aí que se cria a riqueza para as associações e que se dá emprego, de facto, nestes meses de verão a muita gente. Isto está-se a perder, espero que tenhamos a capacidade de recuperar, mas acho que sim, que as pessoas agora vão vir com força de querer fazer novamente as festas. E depois temos as outras associações que têm o seu papel social, desportivo, recreativo, de cultura, com outra dimensão, que já representam o concelho, que dão formação, as jovens que têm a competição, são outra coisa. E todas estas associações cabem. É claro, para algumas associações, 200, 300 euros não representa nada. Mas para outras mais pequenas, 200, 300 euros dá para ter o compromisso da luz, da água, e ainda vir lá alguém fazer a limpeza, por exemplo. Portanto, tudo o que se fizer é pouco. A gente diz 530 mil euros. É muito, mas é pouco. É muito pouco para as necessidades, especialmente para as necessidades atuais. Agora, também tem que se valorizar quem trabalha, no sentido, não é trabalhar fisicamente, mas no sentido de promover, de criar eventos de facto que promovam a cultura, o desporto, aquilo que é a história, as tradições das festas, dos bailes, do carnaval. Eu estou-me a lembrar, desculpem puxar a brasa à minha brasinha, à minha sardinha. Nós temos ali na nossa zona um jantar de carnaval, um almoço do Borrego que se faz quase há 80 anos e que as pessoas continuam a ir. Portanto, quando isto acabar, e esta não é associação organizada, é um evento espontâneo das pessoas da zona. Mas tudo isto é que promove a nossa cultura, porque Mar não é só a festa dos tabuleiros, é muito mais que isso. E nós, quando os turistas, quando entram agora nas aldeias e se deparam com esta grandiosidade que emana do povo, que é a questão das tradições, da comida, do vinho, a sair da pipa, tudo isto nasce por aqui. É isto que nós não podemos deixar cair. E é estes incentivos. E como é que isto faz? Promovendo e trazendo quem tem vontade de fazer alguma coisa para o nosso lado. Isto é, incentivar as pessoas a não desistirem e que vale a pena, de facto, continuar. Agora houve um hiato de tempo nesta situação, mas nós temos todos promover, e eu estou pronto, não me importa agora a seguir, como a política vai amansar, de voltar novamente a estas raízes, porque temos a obrigação de não deixar morrer e de fazer, porque as histórias que se transmitiam de boca em boca, à lareira, estão a terminar, porque as pessoas, infelizmente, estão a falecer. Quem é que está a agarrar isto? Pouca gente. Portanto, temos um trabalho muito grande a fazer, que é não deixar morrer aquilo que são as nossas tradições e os nossos costumes, a todos os níveis. O Cristóvão. Não sei se o Vítor ia colocar alguma questão ainda sobre a questão do associativismo, mas só dar esta nota. Penso que já fiz referência aqui, mais paralelamente numa outra questão, mas dizer isto. Uma das formas que que eu, enquanto responsável pelo associativismo e o urbanismo, mas portanto a Câmara quer realmente também ajudar, e aliás essa iniciativa estava pensada já para este ano, mas se calhar não vai ser possível em 21. Veremos em 22, também conforme quem cá estiver. Sabemos que há para aí algo lá mais para o fim do verão, que já se fala em poder ser adiado ou não, mas pronto, naturalmente temos eleições este ano, mas independentemente disso, a intenção de apoiar as associações num aspecto aqui muito importante e cada vez mais importante, que é realmente a sua legalização. A maior parte das associações do nosso concelho, como se calhar de boa parte do país, não são legais, e nós tivemos aqui um grande cuidado na preparação do PDM, precisamente em de
identificá-las todas o mais possível para que elas tenham condições de se poderem legalizar uma vez que o novo Plano Diretor Municipal esteja aprovado. Diria que, enfim, todas as tais mais de 200, haverá 1 ou 2% que não, enfim, haverá um caso ou dois que não será possível porque o local onde estão, lá está a reserva ecológica ou a reserva agrícola, e esses não dependem do município e não dará. Mas a grande maioria, até porque a maioria está dentro de aglomerados, obviamente, sejam mais urbanos ou mais rurais, mas não tinham índice, enfim, tinham índice de construção, têm índice de construção totalmente ultrapassados, portanto, esgotados, ou outras questões, e, portanto, o novo PDM vai permitir realmente que elas possam fazer. Claro que depois vão precisar de dinheiro, não é? E, portanto, a Câmara aí poder, de facto, ajudar, quer numa parte mais técnica, quer eventualmente também com alguns apoios para, ou por exemplo, uma proposta em Assembleia Municipal para isenção de IMI destas associações, das que promovam a reabilitação, porque aí tem que haver, de facto, uma diferenciação da sua legalização, porque é muito importante e porque cada vez mais, e temos tido alguns exemplos no país, depois quando há algum problema, os dirigentes têm responsabilidades grandes. Da doação de terreno. Iam ser construídas ao fim de semana por quem estava e vinha de Lisboa. Claro, e à medida que se arranjava mais algum dinheiro ou mais alguns materiais. Eu lembro-me daquela que nós montámos em que uns davam os materiais, outros davam mão de obra, fazia-se encontros, que esta direção quer 20 a 30 pessoas e esta direção quer uma coisa, a direção que vem a seguir já pensa noutra. Isso já não existe, já não é possível. Agora, é preciso promover a reabilitação do espaço em si, como edificado, e depois promover a reabilitação em termos de funcionamento e de promoção daquilo que são importante em cada uma das regiões onde estão inseridas. E até novas atividades, não é? Porque muitas destas associações, quando apareceram, lá está, era o único sítio, às vezes até para se ver televisão, ou para jogar uns matraquilhos, beber um café, o que fosse. Hoje, obviamente, não será essa a sua função. Portanto, como costumo dizer, ou dizia muito, nos aniversários das associações que enfim, dá um ano esta parte não existem, mas as associações e os seus dirigentes, os seus associados, têm que perceber em cada momento o que é que agora faz sentido e, portanto, têm que se reinventar. Há, de certeza, novas... Hoje, por exemplo, está muito em voga as caminhadas, os BTTs, enfim, as atividades mais ligadas à natureza. Foi um grande trabalho e nós cruzámos algumas. Foi um grande trabalho que as associações promoveram, além do desporto e da saúde que envolve para todos nós. Foi a promoção destas caminhadas e através destas caminhadas deu-se a conhecer muito daquilo que são as nossas aldeias, os riachos, os moinhos que estavam escondidos no meio do mato, e são estas associações, conjuntamente com as juntas de freguesia, não podemos esquecer isto, que promoveram e mostraram. Eu próprio na minha zona, através das caminhadas, vi coisas que não imaginava que existiam, porque de facto o mato ia invadindo, e com estas caminhadas, além de se limpar, mostram-se coisas que são de facto excepcionais que nós temos, fontes e poços, coisas de todo o tipo, que são maravilhosas. É apenas um exemplo, mas haverá com certeza outros desta necessidade e desta capacidade do associativismo em se reinventar. Claro que às vezes haverá seguramente, como dizia há pouco, são entidades dinâmicas, haverá seguramente algumas que não conseguirão resistir, porque também é verdade que se calhar no nosso território, às vezes no espaço de 1 quilómetro temos ou de poucos quilómetros há várias seguidas. Onde estão inseridos é a associação e mais meio